Operação Valkyria. As 42 tentativas reais de assassinar Hitler, que ninguém conhece. Entre 1921 e 1945, Adolf Hitler sobreviveu a pelo menos 42 tentativas documentadas de assassinato. Algumas foram planejadas meticulosamente durante anos, outras improvisadas em segundos de oportunidade. A maioria foi abafada pela propaganda nazista ou perdida nos arquivos da história. A mais famosa, a Operação Valkyria de julho de 1944, representou apenas a ponta de um iceberg de resistência que começou muito antes de Hitler chegar ao poder absoluto. A primeira tentativa conhecida ocorreu em setembro de 1921, quando Hitler ainda era um agitador político desconhecido fora da Baviera. Durante um comício na cervejaria Löwenbräu em Munique, um grupo de comunistas e social-democratas planejou atacá-lo fisicamente. O plano era simples: esperar o momento certo e esfaqueá-lo durante o tumulto que pretendiam criar. Hitler, porém, havia trazido consigo membros da recém-formada SA, suas tropas de assalto. Quando a briga começou, foram os atacantes que acabaram hospitalizados. Este incidente ensinou a Hitler uma lição que ele nunca esqueceria: sempre manter segurança pesada ao seu redor. Em novembro de 1923, durante o fracassado putsch da cervejaria, houve pelo menos 3 momentos em que Hitler poderia ter sido morto. A polícia bávara tinha ordens de dispersar os nazistas pela força, se necessário. Quando os tiros começaram na Odeonsplatz, 16 nazistas caíram mortos. Hitler estava na primeira fileira da marcha, de braços dados com outros líderes do partido. Uma bala atingiu o homem ao seu lado, que caiu puxando Hitler consigo. Esta queda acidental o salvou. Nos minutos seguintes, enquanto permanecia no chão, várias balas passaram exatamente onde sua cabeça estaria se ele tivesse permanecido em pé. Quando finalmente conseguiu escapar, Hitler tinha o ombro deslocado, mas estava vivo. Durante seu julgamento em 1924, circularam rumores de que oficiais do exército planejavam matá-lo antes que ele pudesse transformar o tribunal em palco para sua propaganda. O capitão Ernst Röhm, que mais tarde se tornaria líder da SA, teria sido avisado do plano e reforçou a segurança ao redor de Hitler. Se este plano realmente existiu, ou foi apenas paranoia dos nazistas, nunca foi totalmente esclarecido. O que se sabe é que Hitler sobreviveu ao julgamento e usou-o exatamente como planejara, para se tornar nacionalmente conhecido. Entre 1925 e 1932, durante os anos de ascensão do Partido Nazista, pelo menos 8 tentativas documentadas foram feitas contra a vida de Hitler. A maioria era desorganizada e facilmente frustrada pela SA. Em 1929, um veterano da Primeira Guerra Mundial, chamado Wilhelm Lehmann, tentou atirar em Hitler durante um comício em Berlim. Ele conseguiu entrar na sala com uma pistola escondida, mas a multidão era tão densa que ele não conseguiu se aproximar suficientemente nem ter uma linha de tiro clara. Quando finalmente teve oportunidade, sua arma falhou. Ele foi imediatamente capturado e espancado até a morte pela multidão enfurecida, antes mesmo que a polícia pudesse intervir. Em 1932, um grupo de antifascistas conseguiu plantar um explosivo no Hotel Kaiserhof em Berlim, onde Hitler frequentemente se hospedava. A bomba estava programada para detonar durante uma reunião conhecida do partido. Hitler, porém, mudou seus planos no último minuto devido ao mau tempo e cancelou sua viagem a Berlim. A bomba detonou na sala vazia, causando danos consideráveis ao prédio, mas nenhuma vítima. Os responsáveis nunca foram capturados, embora a Gestapo, que ainda não existia oficialmente, tenha prendido e torturado dezenas de suspeitos. Após Hitler se tornar chanceler em janeiro de 1933, as tentativas de assassinato tornaram-se simultaneamente mais difíceis e mais frequentes. Sua segurança foi massivamente reforçada. A SS assumiu a proteção pessoal do Führer, e qualquer pessoa que se aproximasse dele era minuciosamente investigada. Mesmo assim, a resistência não desistiu. Em março de 1933, um estudante judeu chamado Helmut Hirsch foi recrutado pela organização Schwarze Front de Otto Strasser.
um dissidente nazista exilado. O plano era simples, mas ousado. Hirsch deveria lançar granadas de mão em Hitler durante uma das celebrações públicas em Nuremberg. Hirsch passou meses preparando-se, memorizando rotas de fuga e praticando com explosivos. No dia marcado, ele estava posicionado a apenas 20 metros de Hitler. Mas quando chegou o momento de agir, a multidão à sua volta era tão fanática e vigilante que qualquer movimento suspeito seria imediatamente notado. Hirsch percebeu que seria morto antes mesmo de conseguir lançar as granadas. Ele abortou a missão, mas foi denunciado semanas depois por um informante. Foi executado em junho de 1937. A Noite dos Longos Punhais, em junho de 1934, criou uma oportunidade inesperada. Ernst Röhm e outros líderes da SA que sabiam demais sobre o passado de Hitler e exigiam uma segunda revolução tornaram-se alvos, mas alguns dentro da própria SA viram isso como traição e consideraram matar Hitler em retaliação. Rudolf Schmer, um comandante regional da SA, planejou uma emboscada durante a viagem de Hitler a Bad Wiessee, onde Röhm seria preso. O plano vazou, e Schmer foi um dos primeiros executados durante o expurgo. Oficialmente, ele foi acusado de traição. Sua verdadeira intenção só foi descoberta décadas depois, em documentos desclassificados. Em 1935, um relojoeiro suíço chamado Maurice Bavot decidiu sozinho que mataria Hitler. Católico devoto, Bavot acreditava que Hitler era o anticristo e que assassiná-lo seria um ato de serviço a Deus. Ele viajou para a Alemanha com uma pistola, sem qualquer apoio ou plano elaborado. Durante meses, Bavot seguiu Hitler de cidade em cidade, esperando o momento perfeito. Em novembro de 1938, durante as celebrações anuais do Putsch em Munique, Bavot finalmente teve sua chance. Ele estava na primeira fileira enquanto Hitler passava em revista as tropas. Mas justamente quando ele estava prestes a sacar a arma, um grupo de oficiais SS bloqueou sua visão, fazendo a saudação nazista. O momento passou. Bavot tentou seguir o cortejo, mas foi parado por guardas. Dias depois, ao tentar deixar a Alemanha sem dinheiro, foi preso por vadiagem. Durante o interrogatório, a polícia encontrou sua arma e diário detalhando suas intenções. Ele foi executado em maio de 1941. O atentado mais conhecido antes da Operação Valkyria foi o de Georg Elser, em novembro de 1939. Elser era um marceneiro da Suábia, um homem simples e apolítico que decidiu agir sozinho após a invasão da Polônia. Ele passou mais de um ano planejando. Todas as noites, por semanas, Elser entrava na Bürgerbräukeller em Munique, onde Hitler fazia seu discurso anual comemorando o Putsch de 1923. Escondido em um armário ou trabalhando quando a cervejaria estava vazia, ele escavou um buraco em uma coluna atrás do palco e instalou um explosivo artesanal conectado a 2 relógios temporizadores extremamente precisos. Na noite de 8 de novembro de 1939, tudo funcionou perfeitamente. A bomba detonou exatamente às 9h20, destruindo completamente a coluna e o teto acima. 13 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas. Mas Hitler não estava lá. Pela primeira vez em anos, ele havia abreviado seu discurso e saído da cervejaria exatamente 13 minutos antes da explosão. A razão era prosaica. O mau tempo impossibilitava voos, e Hitler precisava voltar a Berlim de trem, o que exigia uma partida mais cedo. Elser foi capturado na mesma noite, tentando cruzar a fronteira suíça. Ele sobreviveu à prisão até abril de 1945, quando foi executado no campo de concentração de Dachau, poucas semanas antes do fim da guerra. A resistência militar começou a se organizar seriamente após os primeiros sucessos da guerra. Em 1941, o general Henning von Treschow começou a recrutar oficiais descontentes para um movimento de resistência dentro do próprio exército. A primeira tentativa séria ocorreu em março de 1943. Treschow e seu adjunto, Fabian von Schlabrendorf, conseguiram colocar uma bomba disfarçada como 2 garrafas de conhaque no avião pessoal de Hitler
durante uma visita ao grupo de exércitos centro na Rússia. A bomba tinha um detonador químico que deveria explodir 30 minutos após a decolagem, quando o avião estivesse sobre território desocupado. O avião decolou. Os conspiradores esperaram ansiosamente por notícias da explosão. Mas nada aconteceu. O detonador químico falhou devido ao frio extremo no compartimento de carga não aquecido. Schlabrendorff teve que viajar imediatamente a Berlim, recuperar a bomba antes que fosse descoberta e desarmá-la. Ele conseguiu, mas foi um dos momentos mais aterrorizantes da resistência. Uma semana depois, em março de 1943, houve outra tentativa. O coronel Rudolf Christoph von Gersdorff, outro membro do Círculo de Treskov, voluntariou-se para uma missão suicida. Durante uma visita de Hitler a uma exposição de equipamento militar capturado em Berlim, Gersdorff deveria acompanhá-lo, carregando explosivos em seus bolsos com detonadores de 10 minutos. Ele planejava ficar próximo a Hitler e detonar a bomba, matando ambos. Gersdorff ativou os detonadores no momento em que Hitler entrou na exposição. Mas Hitler, inexplicavelmente, apressou-se através da exposição em menos de 2 minutos, muito diferente do tempo previsto de 30 minutos. Gersdorff foi deixado para trás e teve que correr para um banheiro para desarmar os explosivos antes que detonassem. Em novembro de 1943, outro membro do Círculo de Resistência, Axel von dem Bussche, planejou uma demonstração de novos uniformes do exército para Hitler. Bussche, um oficial jovem e condecorado, planejava detonar explosivos escondidos debaixo do uniforme durante a demonstração. Mas a demonstração foi cancelada após um bombardeio aliado destruir os uniformes que seriam mostrados. Bussche tentou reorganizar a demonstração, mas Hitler cancelou sua participação. Antes que uma terceira tentativa pudesse ser arranjada, Bussche foi gravemente ferido em combate e perdeu uma perna, impossibilitando-o de executar o plano. Ewald Heinrich von Kleist, outro jovem oficial, fez uma tentativa similar em janeiro de 1944. Ele também planejava detonar-se durante uma demonstração de uniformes. Novamente, Hitler cancelou sua aparição no último minuto. A capacidade de Hitler de evitar compromissos tornou-se uma fonte de crescente frustração para os conspiradores. Era como se ele tivesse um sexto sentido para o perigo, embora a verdade fosse mais mundana. Hitler era simplesmente impulsivo e frequentemente mudava seus planos sem aviso. O círculo de resistência expandiu-se para incluir figuras cada vez mais proeminentes. O almirante Wilhelm Canaris, chefe da Abwehr, a inteligência militar alemã, fornecia cobertura para os conspiradores. O general Ludwig Beck, ex-chefe do Estado-Maior, tornou-se o líder civil da conspiração. Karl Goerdeler, ex-prefeito de Leipzig, trabalhou em planos para um governo provisório após o assassinato. E no centro de tudo estava o coronel Klaus von Stauffenberg. Stauffenberg havia sido gravemente ferido no norte da África em 1943, perdendo o olho esquerdo, a mão direita e 2 dedos da mão esquerda. Durante sua recuperação, ele se radicalizou completamente contra o regime nazista. Quando retornou ao serviço, foi designado como chefe do Estado-Maior do Exército de Reserva, uma posição que lhe dava acesso regular a Hitler durante briefings militares. Stauffenberg rapidamente tornou-se a figura central da conspiração, não apenas pela sua posição, mas pela sua determinação inabalável. Antes da tentativa final de julho, Stauffenberg fez pelo menos 3 tentativas de matar Hitler. Em 11 de julho de 1944, durante uma conferência no Berghof, o retiro de Hitler nos Alpes bávaros, Stauffenberg carregava explosivos em sua pasta. O plano era detonar a bomba durante o briefing, mas Himmler e Göring, que os conspiradores também queriam eliminar, não estavam presentes. Stauffenberg ligou para Berlim pedindo instrução. Beck e outros líderes discutiram e decidiram esperar por uma oportunidade melhor quando todos os 3 alvos estivessem presentes. Stauffenberg deixou o Berghof com os explosivos intactos. Em 15 de julho, outra chance surgiu durante uma conferência no Wolfschanze, o quartel-general de Hitler na Prússia Oriental. Novamente, nem Himmler nem Göring compareceram. Desta vez,
Stauffenberg estava determinado a agir de qualquer forma, mas teve dificuldade em armar a bomba com apenas 3 dedos funcionais. Antes que pudesse completar a preparação, foi chamado para a sala de conferências. Ele teve que abortar novamente. A tentativa final aconteceu em 20 de julho de 1944. Stauffenberg chegou ao Wolfschanze na manhã daquele dia com 2 bombas em sua pasta. O plano era simples: armar as bombas durante uma pausa antes da conferência, colocar a pasta embaixo da mesa de conferências o mais próximo possível de Hitler, sair discretamente e dirigir imediatamente ao aeroporto. A explosão deveria matar todos na sala. Simultaneamente, a Operação Valkyria seria iniciada em Berlim. Um plano de emergência existente para lidar com distúrbios internos que os conspiradores haviam modificado para tomar controle do governo. Mas nada saiu exatamente como planejado. Stauffenberg conseguiu armar apenas uma das 2 bombas antes de ser interrompido. A conferência foi movida de um bunker subterrâneo de concreto para uma barraca de madeira acima do solo devido ao calor do verão. Isso significava que a explosão seria muito menos confinada e, portanto, menos letal. Quando Stauffenberg colocou a pasta embaixo da mesa e saiu, o coronel Heinz Brandt acidentalmente chutou a pasta para o outro lado de um pesado suporte de madeira da mesa, colocando essa massa sólida entre Hitler e a bomba. Às 12h42, a bomba detonou. A explosão destruiu a barraca. 4 pessoas morreram imediatamente e várias outras ficaram gravemente feridas. Mas Hitler, protegido pela mesa, sofreu apenas ferimentos leves. Seus tímpanos foram rompidos, suas pernas ficaram queimadas e ele sofreu um choque, mas estava vivo. Stauffenberg, vendo a explosão à distância enquanto se dirigia ao aeroporto, estava certo de que ninguém poderia ter sobrevivido. Ele voou para Berlim e iniciou a Operação Valkyria. Mas a hesitação dos outros conspiradores em Berlim, combinada com a rápida confirmação de que Hitler estava vivo, condenou o golpe. À meia-noite, estava claro que a tentativa havia fracassado. Stauffenberg e 3 outros conspiradores imediatos foram executados sumariamente no pátio do quartel-general do Exército de Reserva em Berlim. O que se seguiu foi uma das mais brutais ondas de repressão na história do regime nazista. Mais de 7.000 pessoas foram presas. Cerca de 5.000 foram executadas após julgamentos simulados perante o Tribunal do Povo, presidido pelo fanático Roland Freisler. Os métodos de execução foram deliberadamente prolongados e humilhantes. Muitos foram enforcados lentamente com fio de piano, um processo que levava minutos agonizantes. Hitler ordenou que as execuções fossem filmadas para seu próprio entretenimento. As famílias dos conspiradores foram presas sob a doutrina de Sippenhaft, responsabilidade de parentesco, uma prática medieval ressuscitada pelos nazistas. Mas o círculo de resistência era mais amplo do que a Gestapo jamais descobriu. Várias tentativas menores foram planejadas, mas nunca executadas porque os conspiradores foram presos ou mortos antes de poderem agir. Albert Speer, o arquiteto-chefe de Hitler e ministro de armamentos, mais tarde alegou que considerou introduzir gás venenoso no sistema de ventilação do bunker de Hitler em Berlim durante os últimos meses da guerra. Se essa alegação é verdadeira ou uma tentativa pós-guerra de distanciar-se do regime, permanece controverso. Em março de 1945, o general Gotthard Heinrichs, comandando o grupo de exércitos Vístula, teria considerado prender Hitler quando ele visitou a frente. A situação militar era desesperadora e Heinrichs acreditava que só a rendição poderia salvar vidas alemãs. Mas Hitler estava cercado por guardas SS fanáticos e qualquer ação contra ele resultaria em massacre imediato. Heinrichs não agiu. A última tentativa conhecida ocorreu em abril de 1945. Um pequeno grupo de oficiais do exército planejou uma missão suicida para invadir o Führerbunker sob o pretexto de um briefing militar de emergência e atirar em Hitler. Mas no caos dos últimos dias do Terceiro Reich, eles nunca conseguiram obter as credenciais necessárias para entrar no bunker. Hitler suicidou-se em 30 de abril
evitando todos os seus potenciais assassinos. As 42 tentativas documentadas variaram enormemente em sua sofisticação e proximidade do sucesso. Algumas foram elaboradas conspirações militares, envolvendo dezenas de oficiais de alto escalão. Outras foram ações impulsivas de indivíduos solitários. Algumas chegaram a segundos de sucesso. Outras nunca passaram do estágio de planejamento inicial. Mas todas compartilhavam um elemento comum. Foram atos de coragem extraordinária por pessoas que sabiam que o fracasso significaria não apenas suas próprias mortes, mas a de suas famílias. A história frequentemente se concentra na Operação Valquíria de julho de 1944, porque foi a tentativa mais organizada e chegou mais perto do sucesso. Mas ela foi apenas uma entre dezenas. Georg Elser, trabalhando sozinho com recursos mínimos, chegou mais perto de matar Hitler do que todos os generais e coronéis do Círculo de Resistência Militar. Sua bomba funcionou perfeitamente. Apenas a impulsividade de Hitler em abreviar um discurso salvou-o. Essa série de tentativas levanta questões históricas fascinantes. E se Elser tivesse sucesso em 1939, antes da invasão da França? E se a bomba no avião em 1943 tivesse detonado? E se Stauffenberg tivesse conseguido armar ambas as bombas em julho de 1944? Ou se a conferência tivesse permanecido no bunker subterrâneo, como originalmente planejado? Cada uma dessas mudanças mínimas poderia ter alterado fundamentalmente o curso da Segunda Guerra Mundial. Também há a questão de por que tantas tentativas fracassaram. Sorte certamente desempenhou um papel. Hitler sobreviveu a múltiplas explosões que deveriam tê-lo matado devido a circunstâncias fortuitas, uma coluna de madeira, uma mudança de local, uma saída antecipada, um frio extremo desativando um detonador. Sua segurança pessoal era extensiva, mas não infalível. Várias pessoas conseguiram chegar perto o suficiente dele com explosivos ou armas. O que frequentemente os impediu não foi a SS, mas sim a densidade das multidões, a imprevisibilidade dos movimentos de Hitler ou a hesitação dos próprios assassinos no momento crítico. A resistência alemã a Hitler foi mais ampla e começou mais cedo do que geralmente se reconhece. Não foi apenas uma questão de alguns oficiais aristocráticos agindo tarde demais. Desde os primeiros dias do movimento nazista, houve alemães dispostos a arriscar tudo para pará-lo. Comunistas, social-democratas, católicos, protestantes, judeus, oficiais militares, funcionários civis, trabalhadores comuns, todos produziram indivíduos que tentaram matar Hitler. O fracasso coletivo dessas tentativas teve consequências catastróficas. A guerra continuou por mais 10 meses, após julho de 1944, resultando em milhões de mortes adicionais. O Holocausto acelerou. Cidades inteiras foram destruídas. A resistência alemã pagou o preço mais alto pelo fracasso, mas o mundo inteiro pagou também. Hoje essas tentativas são em grande parte esquecidas, exceto pela Operação Valquíria. Mesmo entre os alemães, poucos conhecem nomes como Maurice Bavoux, Helmut Hirsch ou Rudolf Schmier. Georg Elser recebeu algum reconhecimento póstumo, mas sua história permanece ofuscada pela de Stauffenberg. Os outros permanecem em grande parte na obscuridade, suas histórias conhecidas apenas por historiadores especializados. Isso é parcialmente resultado da propaganda nazista, que suprimiu efetivamente notícias de tentativas de assassinato durante a guerra. Depois da guerra, a Guerra Fria complicou o quadro. Muitos membros da resistência tinham visões políticas conservadoras e anticomunistas, tornando-os figuras complicadas na Alemanha Oriental comunista. Na Alemanha Ocidental, havia relutância em celebrar atos que tecnicamente constituíam traição durante tempo de guerra, não importa quão justificados moralmente. Só gradualmente, ao longo de décadas, a resistência alemã a Hitler foi totalmente reconhecida e honrada. Hoje, Stauffenberg e seus co-conspiradores são considerados heróis na Alemanha. Ruas, escolas e instalações militares levam seus nomes. Um memorial no pátio do Bendler Block em Berlim marca o local de sua execução.
Mas os outros, especialmente aqueles que agiram sozinhos ou eram de origem humilde, permanecem em grande parte desconhecidos. Cada uma dessas 42 tentativas representa uma escolha moral extraordinária. Essas pessoas não eram ingênuas quanto ao que o fracasso significaria. Eles sabiam que seriam torturados e executados, que suas famílias sofreriam. Na Alemanha nazista, havia todas as razões para permanecer silencioso, para seguir em frente, para sobreviver. A vasta maioria dos alemães fez exatamente isso, mas alguns não puderam. Alguns decidiram que era melhor morrer tentando parar Hitler do que viver sabendo que não tentaram. Suas histórias merecem ser contadas, não como contos de fracasso, mas como exemplos de coragem individual diante do mal absoluto. Eles nos lembram que mesmo nos regimes mais totalitários, mesmo sob o mais intenso terror, a resistência é possível. Nem todos podem ser heróis, mas alguns sempre serão. E embora tenham falhado em seu objetivo imediato de matar Hitler, eles não falharam completamente. Eles demonstraram que nem todos os alemães eram cúmplices, que a consciência não foi completamente extinta, que o mal não foi universalmente aceito. Essa distinção importava durante a guerra e importa ainda mais hoje. A resistência alemã, especialmente aqueles que tentaram matar Hitler, ofereceu uma alternativa moral. Eles mostraram que era possível dizer não, mesmo quando isso custava tudo. Sua coragem não salvou vidas na época. Na verdade, suas mortes talvez tenham sido em vão em termos práticos, mas preservaram algo mais importante: a prova de que a decência humana pode sobreviver mesmo nas circunstâncias mais extremas. As 42 tentativas de assassinar Hitler formam, coletivamente, um dos capítulos mais extraordinários e menos conhecidos da Segunda Guerra Mundial. Cada tentativa foi um ato de desespero e esperança, de cálculo estratégico e impulso moral. Algumas foram obras de gênio improvisado, como a bomba meticulosamente construída de Elzer. Outras foram gestos quase suicidas de desafio moral, como os planos de autoimolação de Gersdorff e Busch. Todas foram atos de coragem extraordinária. Que Hitler tenha sobrevivido a todas essas tentativas parece, em retrospectiva, quase impossível. Foi uma combinação de sorte extraordinária, segurança intensiva, imprevisibilidade pessoal e os inevitáveis contratempos que afligem até os planos mais cuidadosos. Mas sua sobrevivência não foi inevitável. Houve múltiplos momentos em que apenas pequenos detalhes, um avião mais quente, um discurso mais longo, uma mesa mais leve, teriam mudado tudo. A história não é escrita por inevitabilidades, mas por escolhas e acasos. As 42 tentativas de assassinar Hitler representam 42 escolhas de agir contra o mal, e 42 acasos que permitiram que esse mal continuasse. Juntas, elas contam uma história não de destino, mas de agência humana, tanto sua possibilidade quanto seus limites. E nisso reside sua importância duradoura. Elas nos lembram que a história é feita por pessoas e que as escolhas individuais importam, mesmo quando fracassam.